Bom, vamos praticar. Vamos verificar algumas medições. Tá? Eu fiz uma gravação de algumas medições para vocês verem. Então, lembrando só rapidamente. Primeira coisa, a gente tem que escolher a posição da chave. A gente tem que saber o valor que a gente vai medir. Sabendo o valor que a gente vai medir, a gente escolhe a posição. Sabendo a posição, a gente tem que saber se é contínua ou alternada, DCV ou ACV. Sabendo isso, a gente então faz a medição. Se for contínua, cuidado com a polaridade. Alternada, não tem polaridade, tanto faz. Tá? Ela sempre vai para o mesmo lado. E depois que a gente colocar lá, a gente faz a leitura do painel para ver o valor que vai dar. Então vamos ver aqui os exemplos que eu montei. Ó, tá? Só para lembrar, a leitura vai ter que ser feita aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Vai ter que ser feita essa leitura aqui, ó, de 0 até o 10, ou de 0 a 50, 250. Ó. Observem aqui, vou dar uma pausa. Observem nesse vídeo que eu já sei que eu estou medindo uma tensão de corrente alternada, ó, porque está aqui em ACV. A imagem pode não estar muito nítida para vocês, que aqui está em vermelho, o branco ele é melhor, né? Mas está em 250 ACV. Então eu vou medir uma corrente alternada, que é menor que 250 volts. Agora vamos lá. Coloquei as pontas de prova na ficha, ó, na tomada, e vou lá fazer minha medição. Essa minha tensão, ela está até um pouco baixa, tá? Vamos olhar aqui com calma para ver a tensão que vai ser. O ponteiro está aqui praticamente quase 2 tracinhos depois do 100. Tá? Se eu estou medindo em 250, eu vou olhar na última, aqui ó, de 0 a 250. Ele está em torno de 2 tracinhos depois do 100. Só que na de 250, 5 volts cada tracinho. Se ele tiver ali 2 tracinhos para depois do 100, em torno de 110 volts. Então essa minha tomada, essa minha ficha, eu estou medindo em torno de 110 volts alternados, tá? Em Portugal seria 230, 240, dependendo da rede. Aí vocês façam esse teste depois, tá? Só que na ficha aí de Portugal, ou em alguma alimentação, eu colocaria na de 1000, primeiramente, tá? Coloca na de 1000 para ter tranquilidade, depois, se for necessário, reduz para 250. Olha essa medição aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês uma pilha. É uma pilha 3A. Observe que ela vem marcado positivo. Ó, eu vou colocar a ponta de prova preta no negativo e colocar a ponta de prova no positivo. E vou fazer a medição. Bom, vamos dar uma pausa aqui para poder analisar isso com calma. Ó, observa que, como é 1,5 volt, eu escolhi uma posição da chave maior do que 1,5 volt. Ó. Ó. 2,5. Porque 2,5 eu consigo medir 1,5. E eu consigo, olha lá, ela está dentro da medição legal. Então, vamos observar aqui. 2,5 não tem. Tem 10, 50, 250. O que eu vou fazer? Vou ler na de 250 e dividir por 100. Então, eu venho aqui, ó. O ponteiro está parando aqui próximo aos 150. Mais ou menos uns 2 tracinhos antes do 150. Está dando mais ou menos uns 140, por aí, 140 alguma coisa. Tá? Então, o que eu faço? Mas uma pilha não tem 140 volts. Então, a tensão aí vai ser 140 dividido por 100, porque eu pego o valor da 250 e divido por 100, que vai me dar 1,4, 1,45. É uma pilha que já foi usada, então ela não está marcando 1,5 volt, ela está marcando 1,43, ela não marca 1,5 volt, ela está um pouquinho abaixo da tensão. Ainda em muitos casos a gente pode usar, tá? Em alguns circuitos sem problema nenhum. Mas ela já não está nova, já não é uma pilha nova. Aqui é a medição, fiz a medição. Vamos para outra medição. Agora eu estou com uma pilha 2A.
Aquela lá era uma 3A, aquela menor, também chamada de palito. Essa ela é uma pilha 2A e também de 1,5 volt. A tensão delas é a mesma, é 1,5 volt. O padrão da tensão da pilha 2A é 1,5 volt, tá? Ó, coloquei a medição, vamos parar aqui para a gente analisar. Ó, essa pilha ela já está quase no 150. Ela está um pouquinho melhor do que a outra. Essa aqui não é propaganda não, hein? Max fazendo propaganda na aula não pode não, né? Mas eu gosto do Max Mate, comprei muito lá. 150 está próximo do 150. Tá? Então 150 dividido por 100, 1,5 volt. Ele está um pouquinho abaixo de 1,5 volt, deve estar 1,45, 1,46 mais ou menos. Também não está uma pilha nova, está uma pilha que está marcando um pouquinho abaixo da tensão. Ó. Observa a polaridade, mais e o menos. Tá? Mas não tem problema. Aí só uma observação, qual é a diferença então da pilha 3A para a pilha 2A? Tá? É só o tamanho e a capacidade de corrente. A pilha 2A ela tem condições de me fornecer mais corrente que a pilha 3A. A pilha 3A ela é uma pilha menor, isso é bom porque você pode fazer aparelhos menores. No entanto, a corrente que ela suporta é menor. Então ela vai durar menos do que a 2A. Eu posso até usar uma no lugar da outra, não tem problema nenhum. Só que a minha pilha 3A duraria menos que a pilha 2A. Então, quando eu tenho circuitos que a corrente de consumo é muito baixinha, eu uso uma pilha de menor tamanho para eu poder ter menos espaço. Igual um comando, né, um controle remoto, um comando que precisa apenas uma tensão, a corrente é muito pequena, então eu não preciso usar uma pilha muito grande. Tá? Olha a próxima medição. É uma pilha grande, uma pilha modelo D. Essa pilha, gente, tem a mesma 1,5 volt daquela 3A, só que ela dura muito mais. Então, se eu preciso de um consumo maior, eu utilizo ela. Ela é até pouco em uso, né? Nem tem muito. Olha lá, 1,5 volt. Tá? Essa é americana, essa eu comprei quando eu fui nos Estados Unidos ainda. Olha lá, essa aqui está dando um pouquinho acima de... Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Ela está um pouquinho acima de 150. Ela está dando mais ou menos 155. Então ela está dando 1,55 volts. É porque essa pilha está novinha. Essa pilha eu tirei da embalagem para fazer essa medição, né? Então ela nunca foi usada, essa pilha. Tá joia? Olha que eu vou apresentar aqui. Deixa eu dar aqui, ó. Isso aqui é essa pilhazinhas que a gente utiliza muito. Ela é aquelas pilhas CR. Tem vários códigos, algumas mais fininhas, maiores, menores, mais gordinhas. CR 2030, CR, tem vários tamanhos. Cada tamanho, modelo, ele tem um número CR. Tá? Essa daqui, ela é de 3 volts. Então eu não posso usar mais a posição 2,5. Eu tenho que passar para 10 volts DC, que aqui ela já não dá mais para medir. Então eu uso a posição de 10 volts contínuo. A parte de cima é o positivo, tá? A parte de trás é o negativo. Então observem a polaridade e vamos fazer a medição. Ó. O preto é a parte de trás e o positivo na parte de cima. Ó. Aqui a pilha tá boa, essa pilha não deveria ter sido usada, ela tá nova, né? Ó, na posição 10 eu leio na escala de 10, que é essa escala de cima. Ela está um pouquinho acima da metade entre 2 e 4. Metade entre 2 e 4, 3. Né? Aqui é o 1, aqui é o 3, aqui é o 5, aqui é o 7, aqui é o 9. Né? Na escala de 0 a 10, os meios são exatamente iguais. Então aqui está marcando mais ou menos 3,2 volts. Ele está um pouquinho depois do 3. Então, uns 3,1, 3,2. Tá bom, é uma bateria de 3 volts, ela está com a tensão boa. Ó. Tá? Esse detalhe importante da polarização dele, né? Tá vendo? Esse lado aqui é o negativo e o outro lado é o positivo. Esse lado da frente é o positivo. Ele vem marcando aqui positivo também.
É bom para vocês não inverterem na hora que trocar lá, na hora que substituir, não fazer inversão. Olha essa medida. Eu vou medir agora uma bateria de 9 volts, tá? Olha bem aqui. Existe polaridade, ela é contínua. O negativo é esse ponto maior, o positivo é um ponto menor, e ela é de 9 volts. Bom, 9 volts eu ainda posso medir na de 10, tá? Em tese está tranquilo. E, rapaz, olha, essa bateria já não está mais boa. Eu quis trazer de propósito para a gente ter um exemplo aqui. Ela está marcando, ela está tão fraca que quando a gente começa a fazer a medição, ela está em 3 volts, ó, exatamente. Ó, porque a posição de 10, entre o 2 e o 4 é o 3. E ela vai caindo, ela não sustenta nem a tensão de 3 volts, ela vai caindo para 2,8, olha lá, observa o ponteiro, ó. 2,8, 2,6, ela vai descendo. Ela nem suporta os 3 volts. Então, essa bateria deveria marcar 9, está marcando 3 volts. Ela já está descarregada. Depois eu vou fazer uma aula, um videozinho bem curtinho, de como que a gente aproveita esse conector, tá? É uma dica, o pessoal mais antigo já deve conhecer. Mas se vocês quiserem trabalhar com essa bateria aqui e não quiser soldar um fio aqui nesse conector, a gente faz o seguinte, nós podemos desmontar essa bateria e tirar essa conexão e fazer uma conexão daqui. Tá? Um conector para a gente ligar essa bateria no fiozinho e poder fazer um teste no protoboard ou na breadboard, na matriz de contatos. Mas isso eu vou fazer um vídeo rapidinho e vou colocar lá no grupo. Vamos à medição. Agora essa daqui, ó. Também é um outro modelo, mas é uma bateria de 9 volts também. Tá? Positivo de um lado, negativo de outro, para colocar certo. Tá? Coloco a posição. Opa! Ó, essa aqui tá boa. Observa na posição 10 que ela tá dando aqui 9,4, 9,5. Essa aqui está 9, tá 9,5. Está dando até mais do que 9 volts. Está vendo lá? Quase no cantinho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tanto posso usar a posição 10, como posso passar para a posição 50. Ó, coloquei na posição 50 e vamos medir agora na posição 50. Olha lá. Na posição 50, ele está bem próximo do 10. Ó. A posição 50 é a do meio. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, observando aqui na posição 50, eu tenho que essa bateria está muito boa. Ela está acima do 9. Claro que na posição vezes 10 me dá mais precisão. Mas na 50 eu observo que confere, realmente ela está próxima de 10. Só para mostrar. Tudo contínuo, tá? Porque baterias são contínuas. Bom, então, gente, eu chego ao final dessa aula. Agradeço a quem conseguiu aguentar até o final. Tá? Caso tenha alguma dúvida, reassista o vídeo e tem que treinar. O negócio é fazer. A ideia é essa, é fazer medição e fazer leitura. Fez uma leitura, tiver dúvida, me envia. Se tiver dúvida, me envia que eu faço a correção e confirmo para vocês. Tiro uma foto da leitura, a gente vai conversando.